Os 7 dias da criação são literais ou simbólicos? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Amados irmãos, se nós formos analisar a filosofia grega, ela interpreta como alegórico os dias da criação. Algo interessante que, se nós observarmos algumas vertentes teológicas, alguns dizem que corresponde a uma longa era geológica ou biológica. E os dias não são literais, mas sim eras. Porém, muitos dizem que a interpretação se os dias da criação são literais ou simbólicos são vistos de diferentes perspectivas teológicas e científicas, mas quando abrimos a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6, uma parte do texto diz que não devemos ir além do que está escrito. Não condena a teologia, tem um curso teológico, pretende fazer um bacharelado e um doutorado, um dia, se Deus assim permitir, não é nada demais ter uma capacitação, mas muito se prende aos dogmas, aos princípios teológicos que ajudam, mas não é tudo. O mais importante é o que diz as Sagradas Escrituras. Então, se os 7 dias da criação são literais ou simbólicos, nada melhor do que ler a palavra, é o que eu vou fazer para vocês. Não estou dizendo que as pessoas que citam que os dias são alegóricos, que correspondem à grande era geológica ou biológica, estão errados e não estão lendo a Bíblia, mas tem pessoas que não lêem a Bíblia em seu contexto ou se baseiam no que outras pessoas falam. Também não estou dizendo que nós não podemos aprender com as pessoas, isso é um ledo engano. E lógico que aprendemos sim. Com todos, eu aprendo com você, você aprende comigo, independente do grau de formação, de idade, ou seja, sempre temos algo a passar, como também a aprender. Irmãos, nosso querido amigo Fagner sugeriu deixar aqui os textos na descrição, os textos que eu vou citar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. A descrição é um pouco menor, eu tentarei deixar aqui no comentário fixado, como também o pastor Alisson também sugeriu isso também. Paulo, deixa aí os textos pra gente ler, ok. Eu tinha um aplicativo aqui, irmãos, que editava os vídeos, mas às vezes fica travando, fica dando bug. Acho que é bug, né, que chama. Enfim, fica travando. Aí assim, alguns vídeos meus antigos, né, ficava assim o texto aparecendo, mas também as pessoas se embananavam e não dava para entender nada. Eu não vejo o senhor direito, não vejo o texto, enfim. Sugerindo, seguindo, melhor falando, a sugestão dos amigos Fagner e Alisson, vou deixar aqui os textos citados na barra de descrição, né? Então, na barra de comentários aqui, no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá para a abordagem do texto. Estou com a Bíblia aberta, peço que você também abra a sua Bíblia. Os 7 dias da criação são literais ou simbólicos? Deixa aqui a sua interação aqui no canal, dizendo que sim ou que não e o porquê. É muito importante suas críticas, suas sugestões, sua interação aqui no canal. E rogo só uma coisa de vocês, além de sugerirem e criticarem também, que vocês têm livre acesso às suas orações. Pois não estou aqui para brincadeira, não estou aqui atrás de fins lucrativos, estou aqui tentando transmitir o pouco de conhecimento que tenho dentro das minhas limitações para levar vocês a ter um relacionamento melhor com Deus e com o seu semelhante. Então vamos lá. Quando abrimos a Bíblia, no livro de Gênesis, no primeiro livro, algumas frases me chamam a atenção e dá-se a entender que os dias são literais e não simbólicos. Vamos para a Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 5, está escrito a parte final do texto: e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, ou dia primeiro, depende da tradução. Em Gênesis, ainda capítulo 1, verso 8, está escrito: foi a tarde e a manhã o dia segundo, na parte final do texto. Gênesis capítulo 1, verso 13, está escrito: e foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Está na abertura do versículo. Gênesis 1,19, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. Gênesis 1,23, só Bíblia, e foi a tarde e a manhã o dia quinto. Gênesis capítulo 1, versículo 31, e foi a tarde e a manhã o dia sexto, parte final. Gênesis 1,5, a parte final do texto. Gênesis 1,8, a parte final. Gênesis 1,13, 1,19 e 1,23, todo o texto. E Gênesis 1,31, a parte final, fala uma frase que creio que você sabe o que significa tarde e manhã. Não significa uma era. Não precisa nem traduzir o que significa uma tarde ou amanhã, vocês sabem, pelo amor de Deus. Então, nós podemos observar que estas frases, tarde e amanhã, no final de cada dia, indicam ciclos diários e literais e não eras. Repito, as frases tarde e manhã dá-se a entender, só você traduzir.
No final de cada dia, feito eu citei aqui, Gênesis 1:5, 1:8, 1:13, 1:19, 1:23, 1:31, indicam ciclos diários e não literais. Eu discordo. Ok, deixe porque você discordou, agora com base bíblica. Tem pessoas que ficam filosofando. Irmãos, o negócio é a palavra de Deus. Respeita as filosofias, as ciências, enfim, mas o canal aqui é bíblico e informativo. Não estou dizendo que as ciências e as filosofias não têm algo para nos passar. Eu sei que tem. Mas estamos aqui transmitindo o que diz Deus, o autor da criação, a sua palavra que é revelada. E também quando observamos a palavra Yom, no hebraico bíblico e moderno, significa dia. A palavra Yom, se eu pronunciei errado aqui, os irmãos me perdoem, estou estudando, mas às vezes não temos a capacidade ainda de pronunciar a palavra certa. Mas a palavra Yom, Y-O-M, no hebraico bíblico, e o hebraico moderno, que mudou alguma coisa. Mas mesmo assim, entre o hebraico bíblico e o moderno, significa dia. Agora, muitos podem aqui também questionar, irmãos, mas você sabe que a palavra Yom também contém outros significados? Sei. Agora, só que é interessante, porém, a palavra Yom, ou Yom, me perdoe a pronúncia, mas a palavra se escreve Y-O-M, normalmente, quando ela é seguida de um numeral, geralmente, quando ela é seguida de um numeral, refere-se a um período de 24 horas no hebraico bíblico. E nós estamos estudando a Bíblia. Sim, mas as vertentes, não importa o que as vertentes dizem, se tiver de acordo com a palavra, ok. Se não tiver, irmão, descarta. O interessante é o hebraico bíblico, não o moderno. O moderno ajuda sim, mas o negócio é o hebraico bíblico. Então, veja só. Então, dá-se a entender que a palavra Ion ou Ion, se alguém souber hebraico aí, irmãos, pronuncia isso não é assim, me ajude. Estou estudando, estou aprendendo. Estou tentando passar para vocês aquilo que eu aprendo. De graça, tem pessoas que cobram, eu estou passando aqui de graça, irmãos. Então, veja só. Então, normalmente é seguido, porém, quando é seguido de numeral, essa palavra Ion refere-se a um período de 24 horas no hebraico bíblico. E outra coisa também que devemos analisar é a rapidez da criação. Além dessas frases, veja só, repito, a expressão tarde e manhã e a numeração dos dias sugerem que são dias de 24 horas. Repito, essas frases, manhã e tarde. E a numeração dia 4º, dia 5º, dia 6º, enfim, sugere que foram dias de 24 horas. Então veja só, e outra coisa também que eu, ao ler o texto, estando com a Bíblia aberta, eu observei que a rapidez da criação. Em Gênesis capítulo 1, verso 3, está escrito a parte A do texto: e disse Deus, haja luz e houve luz. Veja que coisa rápida. E disse Deus, haja luz, e em um certo período de tempo houve luz. Ok, dava-se a entender que seria algo simbólico, não literal, mas foi literal. Haja luz e houve. Ele falou e logo assim aconteceu, diz o texto sagrado. Veja que interessante. Gênesis capítulo 1, verso 3. Gênesis 1:11. E disse Deus, produz a terra erva verde. O texto continua para ganharmos tempo. Gênesis 1:11. E disse Deus, produza a terra erva verde. Gênesis 1:12. E a terra produziu. Veja, instantâneo, rápido, muito rápido. Mais rápido que uma bala. Não é o Superman, mas Deus é mais rápido que uma bala, com certeza. Então veja só, e também quando nós vamos ler o que diz a Bíblia, um paralelo com o 4º mandamento e a narração do Gênesis também dá a entender que os dias são literais e não simbólicos ou longos períodos de era. Veja só o 4º mandamento. O 7º dia de descanso é usado como um argumento por nós, eu e outras pessoas que creem que Deus ali descansou, não que ele precisasse descansar, mas dando um exemplo para que o homem também parasse um pouco as suas atividades e priorizasse, além do material, também o espiritual e buscasse o Criador, dá-se a entender que os outros 6 dias eram literais, porque diz que ele fez os céus e a terra e tudo em 6 dias e no 7º descansou. Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 2. Abra sua Bíblia, vamos ler. Gênesis 2, iremos ler os versos 1, 2 e 3. Está escrito: e assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vamos agora para Êxodo. Passa algumas páginas. Gênesis, Êxodo, 2º livro, capítulo 20, iremos ler os versículos de número 8, 9, 10 e 11.
E o relato da criação, do término da criação, podemos dizer, o descanso de Deus, no Gênesis 2, versos 1, 2 e 3. Agora vamos para Êxodo, capítulo 20, versos 8, 9, 10 e versículo também 11, no Decálogo, os 10 mandamentos, ou as 10 palavras. Veja o que é que diz o texto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, e portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, o 7º dia de descanso, normalmente usamos como argumento, porque assim como Deus descansou, observamos que ele tinha trabalhado durante 6 dias, diz o texto, e no 7º descansou. Ou seja, então dá-se a entender que os dias eram literais e não simbólicos. Repito, a rapidez da criação, haja e houve, faça-se, foi feito. O 4º mandamento, vimos esse paralelo. Também podemos observar que a expressão tarde e manhã e a numeração, que são constantes nos textos que eu vos citei, Gênesis capítulo 1, versos 5, 8, 13, 19, 23 e 31. Estou citando rápido, mas daqui a pouco estará aqui na barra de comentários. Gênesis 2, versos 1, 2 e 3, e Êxodo 20, versos 8, 9, 10 e 11. Eu poderia estar aqui mais textos, mas o vídeo está ficando longo. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Vamos fazer o meio termo. Nem grande demais, nem pequeno demais. Você pode dizer um amém? Brincadeiras à parte, queridos amigos e irmãos, o assunto é muito sério. Eu acredito que seja literal. Uns acreditam que é simbólico, se baseando na filosofia grega, que interpreta como alegóricos. Outros de algumas vertentes teológicas, mas nós, nesse período de tempo que eu estou aqui, transmitindo esse vídeo, trouxe aqui informações bíblicas. Não estou dizendo que as pessoas não tragam, mas, de acordo com o meu ponto de vista, trouxe essa exposição acreditando que são dias literais, mas é muito importante a sua interação aqui no canal. Também citei a palavra ion, ou ion no hebraico bíblico, que normalmente tanto o hebraico bíblico quanto o moderno significam dia. Há quem diga que tem outros significados, concordo que tenha, mas seguido de numeral geralmente se refere a um dia de 24 horas, pelo hebraico bíblico, que é o que estudamos. Nada contra o moderno, também estudamos, mas o fundamental é o que está escrito, como Paulo disse em 1 Coríntios, né? Isso que eu citei para vocês, 4:6. Vamos citar o texto aqui, na íntegra, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Esse texto é muito forte, irmãos. O interessante é que as pessoas fizessem isso. 1 Coríntios 4, 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, a regra é clara, prática, objetiva e direta. Se detém o que diz o texto. Sabemos que existe o inimigo em nossas almas, seus adeptos, que vão querer distorcer os textos sagrados e querem que nós acreditemos que as coisas não são como estão escritas. Ele fez isso com Jesus. Ele citou a própria Bíblia lá no deserto da Judeia, fora do seu contexto. Mas Jesus citou a Bíblia no contexto de vencer o inimigo pela palavra. E como vamos vencer as dúvidas, as incertezas e a incredulidade, qualquer força do mal, se utilizando do poder transformador da palavra de Deus. Espero ter ajudado você. Qual seria o tema que você quer ver aqui abordado no canal? Aqui temos playlists com temas organizados, mas se ainda não for do seu agrado ou você não entendeu alguma coisa, deixe na barra de comentários que nós iremos dar a resposta para você, ou talvez a sua sugestão, a sua crítica pode ser o próximo tema abordado aqui no canal. Um forte abraço, que Deus te abençoe.